Série A2, Ferroviária empata com Ituano e conquista o acesso para o Paulistão 2027. A Locomotiva fez 2-1 no placar agregado e carimbou o passaporte para a elite 3 anos após o rebaixamento. Ferrinha e Juventus disputam agora o título da competição. E o destaque do Guarani, chegando com o Antônio Lupi. Fala aí, Lupi. Opa, tudo bem, Júlio? Bom dia pra você, bom dia pra quem acompanha o CBN Esportes, feriado, mas de muito trabalho lá no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani, pressionado, entra em campo amanhã, às 5 da tarde, para enfrentar o Santa Cruz. Jogo de 2 times gigantes do futebol brasileiro. E o técnico Hélio Cizenando, pressionado, deve fazer mudanças em todos os setores do campo. Já já a gente projeta o Guarani, que vai em busca da reabilitação e do G8 da Série C. Vai pra Copa? Arrascaeta recebe alta após cirurgia e Flamengo detalha os próximos passos. O meio uruguai é aguardado no CT na segunda-feira para continuar a recuperação e ter mais informações se vai ou não à Copa do Mundo. E agora o destaque do futebol paulista, Gabriel Dudziak. O Corinthians segue com 100% de aproveitamento na Copa Libertadores 2026. Na noite de ontem, o Alvinegro recebeu o Peñarol do Uruguai na Neoquímica Arena e venceu por 2-0, com gols de Gustavo Henrique e Lingard, além de ter tido completo domínio do confronto. Hoje, Palmeiras e Santos fazem os ajustes finais antes do clássico de amanhã no Allianz Parque. O Alviverde deve ter o mesmo time que enfrentou o Cerro Porteño na quarta, enquanto o Peixe não terá Neymar, que será poupado de jogar na grama sintética. Já no domingo, o São Paulo pode ter Lucas Moura no banco de reservas contra o Bahia. Seleção brasileira, o presidente da CBF afirma que Carlo Ancelotti convocará a seleção para a Copa com contrato renovado. Técnico e entidade negociam um novo acordo até o Mundial de 2030. E agora o destaque da Ponte Preta, meu caro Antônio Lupi. A Macaca que vai em busca da terceira vitória seguida, domingo 4 da tarde lá no ABC Paulista contra o São Bernardo. Notícia boa para o técnico Rodrigo Santana. Porfírio pode ser relacionado após um problema muscular. Outros jogadores ainda são dúvidas para o duelo contra o Bernô. Brasileiro na Copa Sul-Americana. O River venceu o Bragantino por 1-0 em Bragança Paulista. Outro brasileiro que entrou em campo foi o Vasco da Gama, que venceu o Olímpia por 3-0 em São Januário e lidera o grupo G da competição. Mais de Libertadores da América com o Fábio Scheibe. Grande forte abraço, bom feriado pra você, Scheibe. Muito bom dia, Júlio Nascimento, bom dia, ouvinte CBN, bom feriado a todos também. Outro brasileiro que jogou ontem, mas pela Libertadores, foi o Fluminense. O Fluminense jogou fora de casa, na altitude de La Paz, e se deu mal mais uma vez. O Fluminense ainda não venceu na Copa Libertadores nessa temporada. Perdeu ontem por 2-0 para o Bolívar, com 2 gols do boliviano brasileiro, Robson Mateus. Com esse resultado, o Fluminense permanece na lanterninha do Grupo C com 1 ponto ganho. Ainda não venceu e vê a diferença para o líder da chave, o Rivadavia, abrir 8 pontos de diferença o time argentino em relação ao Fluminense. Boa, Fábio Scheibe. E você, ouvinte, pode mandar o seu recado, sua mensagem pra gente. Fique à vontade para interagir através do nosso WhatsApp 99186-9070. 99186-9070. Mande aí o seu recado pra gente no CBN Esportes, que tem trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, comando de stream com Rafael Ângelo Pio. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h13. A Sabesp está realizando uma força-tarefa em Hortolândia, Paulínia e Montemor e mobilizando técnicos para resolver alterações na água causada por elementos naturais relacionados ao baixo fluxo do rio Jaguari, comuns em períodos de estiagem. Após relatos de moradores sobre alteração no gosto e no odor da água, realizamos imediatamente uma operação especial para investigar ocorrências, reforçar o tratamento e atender a população. Destinamos uma equipe de profissionais exclusiva para a área, além de tecnologia para garantir a qualidade do abastecimento de água nas cidades da região. Entre as medidas adotadas, foi aplicada o tratamento avançado com carvão ativado, que amplia a eficácia no tratamento da água. Não há indícios de contaminação e as equipes seguem monitorando a situação sem interrupções. Moradores que ainda percebem alterações podem acionar o atendimento pelo 0800 055 0195 na agenciavirtual.sabesp.com.br ou pelo WhatsApp 11 3388 8000.
Sabesp. Uma Sabesp para todos. Performa que pode, um bate-papo descontraído com convidados que vivenciam o dia a dia e a prática da tecnologia. Léo Tristão e Samir Caran trazem pessoas para compartilhar suas experiências e conhecimentos sobre temas voltados à tecnologia, inovação, cases de sucesso, empreendedorismo no mundo corporativo e novidades no mundo dos negócios em geral. Todo sábado às 10 da manhã na CBN Campinas. Oferecimento Pague Útil, a evolução em pagamentos de tributos. E Performa IT, o futuro hoje. Mário Quintino, online, trabalhando e trazendo informações do trânsito. Bom dia para você, Mário. Tamo junto, Júlio. Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha. Trazendo primeiro informações do túnel Joá Penteado aqui em Campinas. A gente vem acompanhando uma interdição que está acontecendo na região do túnel. É uma interdição que acontece em ambos os sentidos de forma alternada lá pela região para serviços de limpeza. Então, atenção, dá para seguir pela Nicolau Ludiero Mazelli, pela João Jorge e também pela região da Vila Industrial através da Salles de Oliveira. Ainda não há uma previsão de término desses trabalhos, a gente vai seguir acompanhando, mas fico alerta então para quem precisa passar por essa ligação entre a região central e a região lá da Faria Lima. Falando da Faria Lima, por enquanto boas condições na região do Mário Gatti e destacando também a situação do sistema Anguera Bandeirantes. Tem lentidão, excesso de veículos em ambas as rodovias para seguir em direção do interior. Pela rodovia dos Bandeirantes, pelo menos 3 quilômetros de lentidão na altura de Caieiras, região do quilômetro 28. Mais cedo também teve um acidente pela região. E na rodovia Anhanguera, a lentidão acontece na altura de Cajamar, região do quilômetro 36, também para seguir em direção do interior. No sentido da capital paulista, há por enquanto boas condições nas duas rodovias. Júlio. Valeu, Mário. Obrigado pelas informações. O Mário Quintino volta aqui na programação da CBN, agora 11h16. Com soluções em segurança, conectividade e energia, a Intelbras conecta casas, impulsiona negócios e transforma cidades. Intelbras, surpreender é nossa tecnologia. Um dos maiores festivais literários do país já tem data para começar. Entre os dias 25 de abril e 3 de maio, acontece o Flipossos 2026, Festival Literário Internacional de Poços de Caldas. O festival ocupa o Parque José Afonso Junqueira, bem no coração de Poços de Caldas. O evento é reconhecido por unir turismo de experiência à paixão pelos livros. Nesta edição, os visitantes terão acesso a lançamentos e debates com grandes nomes do mercado editorial nacional e internacional, em mais de 40 estandes. Programe sua viagem e aproveite o outono no sul de Minas. Saiba tudo em flipossos.com. Realização GSC Eventos Especiais, Ministério da Cultura, Itaú, Val Group e Altaia. News Truck CBN Campinas. Oferecimento Flipossos 2026. Festival Literário Internacional de Poços de Caldas. CBN Esportes Campinas. Estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. O Gabriel Dudziak está chegando com informações do futebol paulista. Antes mesmo de a bola rolar, o Corinthians carregava um grande favoritismo contra o Peñarol na Neoquímica Arena pela Copa Libertadores. E quando o jogo começou, até mesmo essa expectativa se provou modesta. Com muita posse de bola, movimentação, velocidade e agressividade após a perda, o Alvinegro fez 2-0 em 25 minutos com Gustavo Henrique e Lingard e poderia ter marcado ainda mais. Na etapa complementar, o time seguiu muito superior aos uruguaios, mas sem tanto volume de jogo, acabou ficando com, entre aspas, só os 2 gols. Para o técnico Fernando Diniz, o desempenho corintiano foi muito bom e poderia ter sido ainda melhor. Você fala assim, o que você teria reparo para fazer na partida? Teria. No segundo tempo, acho que a gente poderia ter acelerado mais e buscado mais o gol do adversário, circular com mais velocidade a bola. Mas talvez os jogadores, de uma maneira meio inconsciente, a gente tem jogo daqui 2 dias de novo e depois de 2 dias tem viagem e jogo na altitude. Que controlar o jogo também era uma coisa que valia a pena no jogo. Mas mesmo controlando, eu achei que a gente podia, em determinados momentos, acelerar para buscar o 3º e o 4º gols. A
Amanhã, Palmeiras e Santos se enfrentam no Allianz Parque pela 14ª rodada do Brasileirão. O Alviverde deve ter o mesmo time que iniciou o duelo contra o Cerro Porteño pela Libertadores na última quarta-feira. Já o Peixe provavelmente terá mudanças, uma vez que Neymar será novamente preservado, agora pelo gramado sintético, enquanto o lateral direito Mike pode dar lugar a Igor Vinícius, que vinha sendo titular antes de lesão. No domingo, o São Paulo pega o Bahia em Bragança Paulista devido ao fato de o Morumbis estar indisponível por causa de show musical. O técnico Roger Machado terá o retorno dos jogadores que foram poupados contra o Milionários pela Sul-Americana e pode ser que ainda conte com Lucas Moura no banco de reservas após o atleta apresentar rápida recuperação de fraturas nas costelas. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Começando pela boa vitória do Corinthians, né, dentro de casa, surpreendendo esse começo de Libertadores com o Fernando Diniz. Acho que podemos até questionar a qualidade de alguns dos adversários, mas por exemplo, o Peñarol, time copeiro, né? Tem o Diego Aguirre como técnico, é um time tradicional de Libertadores, costuma endurecer os jogos. E o Corinthians, independentemente de quem está do outro lado, tem feito a parte dele, né? Tem atuado com muita regularidade aí sob o comando do Diniz. Em Libertadores da América são 3 jogos, 6 gols marcados, nenhum gol sofrido. Então tem sido um começo muito positivo para a fiel torcida, viu, Fábio Scheibe? 7 jogos sem sofrer gols, o Corinthians ainda não foi vazado desde que o Diniz assumiu o comando técnico da equipe. E ontem, mais que isso, teve um futebol consistente, né? O Corinthians mostrou um bom futebol, marcou o gol logo no início da partida com o Gustavo Henrique, logo aos 10 minutos, e acabou conseguindo fazer até o segundo. E como disse o Diniz, poderia ter feito mais caso tivesse mais disposição ali, os jogadores da frente também se empenhassem mais. Mas o Corinthians tem mostrado uma boa resposta, né, depois da saída do próprio Dorival, a entrada do Fernando Diniz. Não sofre gols, já saiu da parte de baixo da tabela, né, do Brasileirão também. E na Libertadores é o melhor time da competição neste momento. São 3 jogos e 3 vitórias. Agora encara o Mirassol fora de casa para manter esse nível aí, para manter nessa pegada aí alta do Corinthians. Corinthians, como eu disse anteriormente, 7 jogos sem sofrer gols, hein, Julião? Alguns torcedores do Corinthians questionam muito a falta de efetividade em alguns momentos do Yuri Alberto, mas o Corinthians ele precisa agradecer de ter um atacante porque ele não desiste de nenhuma bola. O segundo gol foi muito nítido, né? Na verdade, o Lingard é quem recupera, mas o Yuri tá ali, bem perto, participando do jogo e deu passe pro inglês marcar gol. Aliás, ele foi a loucura, né? Porque foi o primeiro gol do Lingard na Neoquímica Arena. Ele já tinha marcado contra o Barra, mas o jogo foi lá na ressacada, né? Se não me engano, Santa Catarina. E o Corinthians, Gustavo Henrique, o zagueiro artilheiro do Timão, né? Ele já tinha marcado contra o Platense, não, Santa Fé. Ele tinha marcado um gol bonito contra o Santa Fé e voltou a marcar agora. Corinthians surpreendendo aí sob o comando do Diniz, hein, Julião? Aliás, o Gustavo Henrique artilheiro, né? É um dos jogadores aí que está, né, naquela lista ampla da CBF, de jogadores que ficam no radar. Eu acho o Gustavo Henrique um zagueiro muito lento. Mas a leitura que ele tem de posicionamento, de atacar os espaços, a presença na bola aérea dele faz dele um zagueiro muito valioso no futebol atual, né? E tem sido assim, né? É um dos artilheiros do Corinthians. É uma arma muito forte. E ele compensa essa fragilidade de velocidade com um bom posicionamento. É um zagueiro que tem ajudado muito nessa boa fase da defesa do Corinthians. E tem o Garro também, né? Mais uma assistência pro Garro, que cobrou a falta pro gol do Gustavo Henrique. O problema do Garro, acho que era aquela sequência que ele teve de lesões, né? Ele teve muitas lesões seguidas e aí acabou atrapalhando um pouquinho do desempenho do camisa 8 do Timão. Mas o Garro também tá jogando muita bola mesmo. Corinthians praticamente classificado, né? 9 pontos, já pode bater o martelo, tem 7 de diferença do terceiro colocado, né? Então, acho que dificilmente o Corinthians perde aí essa vaga na próxima fase da Libertadores. E amanhã tem clássico, né, Júlio? Amanhã tem clássico no Allianz Parque, né? Inclusive... Qual que é o nome do clássico Palmeiras e Santos? Tem. Clássico da Saudade. Clássico da Saudade. O Palmeiras... É mais saudade pro Santos do que pro Palmeiras. Muita saudade pro Santos. Que o torcedor palmeirense tá de bem... Tá de bem demais com a atual fase do time. Perdão, Fábio. Não, e justamente isso, né? Um dos principais nomes do time, o Neymar. A situação do Santos a gente sabe que é complicada, mas mesmo assim o Santos prefere preservar o Neymar justamente por essa questão de gramado sintético, né? Mais uma vez, o Neymar não vai para jogo, é muito importante para a equipe, mas amanhã a escolha foi por preservá-lo, então o Neymar não estará em campo. Palmeiras na liderança do campeonato, o Santos, por outro lado, na zona de rebaixamento. O
os ingressos já foram praticamente esgotados, aí muita gente vai estar no jogo amanhã. E o Palmeiras, surgiu a notícia hoje também, que pretende, vamos esperar, né? Porque está sendo uma incógnita, isso é uma novela realmente, pretende levar Paulinho para o jogo. Será que dessa vez vai? Começo de maio, Paulinho podendo, enfim, ser relacionado pelo Palmeiras. A gente tem que esperar até amanhã, 6h30 da noite, para saber se realmente vai acontecer ou não. Já virou uma novela mexicana, viu, Júlio? Aliás, amanhã é a despedida, né, do Allianz dia, Parque. é Não é mais, a partir de amanhã, a partir de domingo já tem um novo nome, né? Nubank Park. Nubank Park. Já aprovou, já? 10 anos de Allianz Parque? Mais, Não, né? mais 12. Mais, né? 12, 14, né? Verdade. Não está oficializado ainda, mas as pesquisas de boca de urna dão Boca essa de urna, conta, né? Exatamente. Isso é muito criminoso, né? Muito bem. Bom, só para falar ainda de Campeonato Brasileiro, né? Já projetando esse final de semana. O Fábio citou aí amanhã, então, 6h30 da noite, Palmeiras e Santos, clássico na despedida do Allianz Parque. Aliás, final de semana de clássico, né? Porque amanhã Cruzeiro também, Atlético. 9 horas da noite, um Cruzeiro Atlético no Mineirão. O reencontro dos dois times que quebraram o pau na final do Mineiro. Uma né? fumaça danada no Galo essa semana, né? Vários POs aí com Hulk. Enfim, né? Os bastidores do Galo estão bem agitados O essa próprio semana. Menin, que é dono da equipe, saiu da SAF, você viu ontem? Então. Ele saiu da SAF, o Rubens Menin, que é um dos investidores ali da SAF, né? Dono realmente do Atlético Mineiro, acabou tendo o seu cargo desvinculado da equipe mineira. E no Domingão tem Flamengo e Vasco, né? Então, no Maracanã tem clássico também, Flamengo e Vasco. não ganha do Flamengo desde 91, né? Porque faz 700 anos que o Vasco não ganha do Flamengo. Dos últimos 33 jogos, eu tava vendo, dos últimos 33 jogos entre Flamengo e Vasco, o Vasco tem apenas 2 vitórias. 33 jogos, 2 vitórias. Que freguesia, hein? Mas amanhã isso vai acabar. Tomara. Uma em 2023, 1-0 pelo Gol do Carioca. Puma. E a outra 2021 também pelo Carioca, 3-1 Vasco. Rapaz, é tudo verdinho aqui, ó, pro Flamengo. Ó, vitória. A diferença tá muito grande. É muito grande. E a última vez que o Flamengo teve uma sequência negativa com o Vasco, ficou 5 jogos sem ganhar, foi em 2016. Nesse período foram 3 vitórias do Vasco, 2 empates durante o Campeonato Carioca, Brasileirão. Então, assim, realmente 10 anos de freguesia, dá pra colocar aí, né? Como o Fábio disse, mais de 30 jogos, apenas 2 vitórias do Clube Regatas Vasco da Gama. E no domingão tem São Paulo e Bahia, jogo no Cícero de Souza Marques. Conhecido como Cicerozão. Em Bragança, ou Municipal, né? de Bragança. Em Bragança Paulista esse jogo. E pra fechar no Maião, domingão à noite, duelo paulista entre Mirassol e Corinthians. Pra fechar aí a rodada, são os times envolvidos aí nessa rodada do Campeonato Brasileiro. Lembrando que esse jogo de São Paulo não passa aqui pra região de Campinas, porque teremos a transmissão de São Bernardo e Ponte Preta, domingão, às 4 horas da tarde. Deixa eu atender aqui rapidamente os nossos ouvintes pelo WhatsApp. Galera mandando mensagem aqui, o JP de Moraes. Bom dia, amigos da CBN. Amanhã será o dia de virar a chave, o divisor de águas, o giro de 180 graus e outras metáforas que façam o Bugre mudar rumo. Abraço, um excelente final de semana. Amanhã é um jogo decisivo também, inclusive pro técnico Hélio Cizanando, né? Precisa vencer aí pra conseguir aí uma sequência. Nossa, acho que faz tempo que eu não faço um jogo do Santa Cruz, hein, cara? Porque o Santa Cruz ficou um tempão na Série D, né? Eu não, cara, olha, eu sei que eu fiz um 2017, Série B. 2017. Quando eu cheguei ele aqui caiu da Série A em 2016. Então. Aí ele fez, eu lembro que era inclusive o Grafite, o atacante. Eu lembro de ter entrevistado o Grafite. 2017, Guarani e Santa. Aí, daí pra frente, amigo. Eu não me lembro desde que eu cheguei em Campinas de ter feito um jogo de Ponte ou Guarani contra o Santa Cruz. Não, sinceramente, não lembro. Descobri isso pra você agora. Porque o Santa Cruz, ele chegou um ano que ele ficou até sem divisão, né? Nem Série D ele tinha. Igual o Paraná Clube, né? Paraná Clube, né? O Paraná 2017 Clube. mesmo, cara. 2017 foi o último jogo? Foi contra Guarani. Guarani, isso aí. Porque aí depois, quando ele cai em 2017, aí a Ponte vem pra Série B, ele já não tá. O último jogo, então, nós fizemos dia 19 de agosto de 2017. Olha lá, o Grafite jogou. E o Guarani venceu 2-0, gol do Everton Páscoa. Everton Páscoa, cara. Sumiu, hein? Ele virou alguma coisa no Instagram. Eu vi o Everton Páscoa esses dias, cara. Eu acho que virou influencer, não foi isso? Será? O que ele faz, ele virou? Eu vi alguma coisa na internet também. Eu encontrei o Everton Páscoa esses dias. Não, virou dirigente. Vê O aí. que será que o Everton Páscoa... Mentoria. Coaching, né? Mais de 600 atletas atendidos e transformados. Olha que coisa boa. Isso é importantíssimo, hein? Everton Páscoa.
Mas aí no Natal ele não trabalha, né? Só na Páscoa. Ó, o Gabriel de Valinhos mandando abraço pra você, viu, Lupe? Opa, muito Manda um abraço aí pro Lupe, tá obrigado. mandado. Tá mandado, valeu, tamo Valeu, junto. Gabriel de Valinhos, ó. Vou mandar um abraço depois aqui também, viu, Júlio? Mande, aproveite o espaço. Lá em Itu está o André Giacomin. Ele foi na partida ontem contra a Ferroviária lá em Araraquara. Ficou chateado também. A derrota do Galo. Na verdade, um empate, né? Mas a eliminação do Galo. O Galo ano que vem estará na Série A2. Fazendo companhia justamente, infelizmente, para Ponte Preta também. Um abraço para o André, da Cerâmica Seleta. Opa! Tá lá em Itu, junto com o personal Renato Loureisson, o Linguição. Um abraço para os dois aí. Bom treino para vocês, cara. Tá reformando lá o... o forno de pizza? Bom dia, Lupe. Seleta, pô. Bom dia, Lupe, Fábio JN, tamo junto, Charonal. Ou seja, vamos poupar o menino Ney de mais uma lapada do Santos. Shaibe queria estar aí no estúdio só pra falar no seu ouvido. Vai, Corinthians. Abraço, louco, Cristiano isso, Salvione. Não gosto daí não. Lá de Sumaré. Ouvido, bom dia a todos. O Torres e o João Paulo podem jogar juntos? Qual a opinião de vocês, Maicon Bugrino? Eu queria muito ver isso. Sabe por quê? Porque o melhor momento do Diego Torres fora do Guarani não foi como 10 centralizado. No CRB ele jogou como ponta, ele jogava aberto, tinha liberdade. No Amazonas ele jogou assim também. Então eu queria ver o Diego Torres com mais liberdade, assim, pelas beiradas. Algo parecido com o que o Cachoeira tá fazendo hoje no Guarani. Mais dois caras velozes na frente. O João Paulo vem centralizado, construindo, né, o jogo ofensivo ali, como ele tem atuado mesmo. 4-4-2. 4-4-2. Aí você deixa o Diego Torres com mais liberdade dentro do ataque, e aí você centraliza Ebert, Maranhão, Ebert, Luca e Maranhão, algo assim. Algo mais próximo disso. Eu gostaria muito de ver isso, viu, o Maicon? Acho que não vai acontecer ainda nesse jogo, porque acho que o Diego Torres ainda tá com a minutagem controlada, né? Teve a lesão no pubis, ainda não tá pronto para mais de 70 minutos, mas acho que a longo prazo pode ser algo que o Hélio Cizenando e a comissão técnica do Guarani podem avaliar aí na montagem do time. Daqui a pouco eu volto com mais mensagens pelo nosso WhatsApp aqui no CBN Esportes. Continue mandando aí 991869070. News Truck CBN Campinas. Oferecimento Flipossos 2026. Festival Literário Internacional de Poços de Caldas. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Repórter CBN. Sexta-feira, 1º de maio de 2026. O acordo entre o Mercosul e a União Europeia começa a vigorar provisoriamente hoje, após mais de 20 anos de negociação. O tratado facilita o comércio entre 31 países, com cerca de 720 milhões de pessoas e produto interno bruto de mais de 22 trilhões de dólares. A implementação será gradual, mas já produz efeitos imediatos sobre as exportações brasileiras. Segundo a Confederação Nacional da Indústria, mais de 80% dos produtos enviados pelo Brasil ao bloco europeu passam a ter tarifa de importação zerada nesta etapa inicial. Entre os itens que passam a entrar na Europa sem o pagamento de impostos de importação estão café solúvel, óleos vegetais e uma ampla variedade de frutas frescas. Produtos como carne bovina, aves e açúcar também serão beneficiados, mas por meio de um sistema de cotas com tarifas reduzidas. Do outro lado da balança, o consumidor brasileiro também deve começar a perceber mudanças. Vinhos, queijos, azeites e chocolates da União Europeia terão tarifas de importação reduzidas ou eliminadas. Um terremoto de magnitude 5,6 atingiu Taiwan nesta sexta-feira, segundo o Centro Alemão de Pesquisa em Geociências. O tremor aconteceu a uma profundidade de 96 quilômetros. Até o momento, não há informações sobre vítimas e danos. A polícia usou gás lacrimogêneo e prendeu pelo menos 370 pessoas em manifestações de 1º de maio em Istambul, na Turquia.
Os agentes tentavam impedir as pessoas de chegarem à Praça Taksim, fechada para concentrações desde os protestos de 2013 contra o governo. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. O Vôlei Renata garantiu vaga na decisão da Superliga pelo 3º ano consecutivo. Campinas está na decisão! A Superliga já tem um finalista! E esse finalista é o Vôlei Renata Campinas! A equipe de Campinas eliminou o Praia Clube e agora tem tudo para coroar uma temporada que até agora tem sido perfeita. O Vôlei Renata conquistou o Campeonato Paulista, a Copa Brasil e o Sul-Americano. E agora tem como principal objetivo a conquista do principal campeonato de vôlei do Brasil. A decisão acontece no dia 10 de maio, no ginásio do Ibirapuera. E aqui na CBN, você fica por dentro de todas as informações do Vôlei Renata. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Onze horas e 36 minutos, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. Derivaldo Souza, hein? Tá na escuta. Júlio, tá correndo. 30 km, domingão. Eu tô lá, tô nessa. Tá nessa missão? Tô nessa daí. E depois você tem jogo Cara, em São Paulo. Então, sabe o que acontece? Vai pra São Paulo correndo, velho. Não, mas aí eu vou ficar cansado, Charb. Ó, esqueci que eu ia falar, hein, cara. Pô, lembrei, hoje é dia do trabalho, dia 1º de maio, mas também é um dia triste, né? Pro automobilismo brasileiro, porque no dia 1º de maio nós perdemos Ayrton Senna da Silva. Ayrton Senna do Brasil. Ayrton Senna do Brasil. Virou sobrenome, né, narração Cara, ontem nós estávamos discutindo aqui no Arena, né? 32 anos, né? Se não me engano, né, Chay? 32 anos. Sem Ayrton Senna, que para muitos, você é um cara que sempre traz aí uma certa polêmica em relação aos números. As pessoas acham que eu não gosto do Senna, mas eu gosto do Senna. Não, mas assim, eu trago o Senna porque ele é um herói brasileiro. Um expoente, Ele é um herói brasileiro porque eu respeito muito a tua defesa em relação aos outros pilotos, porque você leva números, e números, eles realmente fazem a diferença. Só que naquele momento em que o Senna, infelizmente, sofre o acidente em Imola, na Itália, o Brasil e tudo que o Senna já havia construído, o Brasil vivia um momento muito conturbado, né? Ali no final da década de 80, início da década de 1990, e o Senna, ele trouxe alegria pro brasileiro, né? Ele trouxe aí algo que o brasileiro não vivia há muito tempo, que era uma alegria no esporte. Então, as dificuldades que o povo brasileiro enfrentava na época era muito parecido com o que o Senna também enfrentava dentro dos carros da Fórmula 1. Então acho que é um personagem aí que entrou para a história do esporte brasileiro, do esporte mundial, e hoje, infelizmente, 32 anos sem Ayrton Senna do Brasil. E eu acho, até por vias tortas, que essa tragédia que teve com o Senna, aconteceu com o Senna também, um pouco antes da Copa, fez fortalecer... Potencializou a idolatria, né? Não, potencializou a idolatria, mas fez também acontecer o tetracampeonato brasileiro, que foi logo depois do acidente, 2 meses depois. Eu acho que o povo se uniu realmente, o próprio time também, inclusive na final entra com uma faixa em homenagem pro Senna também, falando que esse título era para ele, e acaba até potencializando e trazendo muita força pro grupo brasileiro, que acabou conquistando o tetracampeonato nos Estados Unidos 2 meses depois. É curioso, né? Porque é justamente isso, né? O Senna, o automobilismo e o Senna, porque a gente tem que colocar o Fittipaldi e o Piquet nessa conta também,
eles crescem com a Fórmula 1 justamente nesse ato de 24 anos entre o título de 70 e 94, né? Então, quando o Brasil estava carente de Copa do Mundo, a Fórmula 1 foi esse alento aí, até por isso, e quem vivenciou essa época tem um carinho muito diferente para quem é de uma época pós-Senna, como é o meu caso, né? Apesar de eu consigo analisar o que o Senna foi como piloto, né? Porque a gente tem relatos, vídeos, corridas, informações, mas o que eu não consigo injetar dentro da minha análise era o que ele representava para cada um naquele período, né? Sim. Porque ele foi realmente a alegria de muitos brasileiros por muitas manhãs e tardes de domingo, até porque as corridas... Madrugadas também, né? As corridas eram em horários diferentes, né? A gente tem esse costume. Aí, ó. Lá vem Galva. Senna do Brasil! Ele pega a bandeira, repete o ritual. Vai Ayrton Senna, vai a loucura arquibancada Interlagos. E você sabe, ô Lupe... Nossa, aí eu fico arrepiado. Cara, velho. e quando o Senna é o maior ídolo da história do Lewis Hamilton. Sim, o Hamilton é um dos mais cenistas da história, assim, pra ele é quase uma religião, Senna. Quando ele faz esse gesto de pegar a bandeira aqui recentemente em Interlagos, quando o Hamilton faz isso, cara, a geração que vivenciou o Senna, você conversava com as pessoas, todo mundo chorando, inclusive na época da transmissão, acho que era da Band, o Sérgio Maurício, que é um grande narrador também, indo às lágrimas. Então foi realmente um momento muito marcante, assim, de homenagem, porque era um gesto que dava orgulho, né? Um gesto patriota, né? Claro. Hoje a gente fala tanto sobre amor ao país, acho que dentro do contexto desse esporte, foi um gesto bem patriota de Ayrton Senna. E acho que é muito legal porque cada um lembra, né, o que estava fazendo na época, né? Você acha que você não era nascido ainda, né? 94. Mas eu sou de 89 e eu me lembro que eu, ainda garotinho, né? Tinha uma apresentação na escola, cara, pros pais e tipo assim, foi algo que não tinha como cancelar porque já estava tudo ensaiado, mas foi algo que todo mundo foi, sabe, protocolarmente apenas, porque o Brasil, naquele 1º de maio de 94, estava completamente triste depois do acidente. Não sei se o Chaib lembra. Eu lembro, tinha 12 anos, estava num churrasco de família, inclusive o tio Gilmar, o médico Gilmar também, lá em Cajamar. Eu lembro perfeitamente, e nesse dia tinha um Palmeiras e São Paulo também, pelo Paulista, né? Acabando o jogo no Morumbi, foi um jogaço também. Tanto que no telão, né? Olê, Senna, as duas torcidas faziam junto. Eu lembro que o acidente foi logo pela manhã, mas teve o jogo normalmente depois também. Esse domingo foi muito marcante, porque não saímos de frente da televisão também. Foi um fim de semana lá em Cajamar e depois do jogo, a gente vendo o jogo também, foi um episódio marcante. E o Senna que tem como característica justamente defender o Brasil, né? E essa mentalidade dele vencedora também, essa mentalidade dele que sempre trabalhando para aquilo que você quer realmente, estilo dos grandes ídolos, como o Cristiano Ronaldo também tem essa mentalidade, né, de sucesso. Isso é muito Posso só desconstruir um mito sobre o Senna pra não passar batido como o Júlio Chato quando o assunto é Senna? A ligação do Senna com o futebol não é como as pessoas acham que era. É corintiano, mas não Ele não ligava pra futebol. Assim, o Senna, a história do macacão do Corinthians, não, porque o Corinthians... O Senna fez algumas frases, assim, envolvendo o que era torcer pro Corinthians, que a torcida do Corinthians adora usar, né? Teve recentemente um uniforme, uma homenagem ao Senna, que acho válido, porque ele era de fato corintiano, mas assim, sabe aquele torcedor que se ganhar, legal, tá preocupado com outras coisas. Perdeu o clássico pro Palmeiras numa final, e aí Senna? Nem viu o jogo, cara. Tá sabendo agora que perdeu, tudo bem, depois ganha de novo, sabe? Ele é o cara que levava o futebol muito, assim, de uma maneira muito tranquila. Até porque, assim, cara, o piloto de Fórmula 1, eu imagino que ele tem uma rotina maluca, né? Você tem que estar estudando toda hora, carro, fazendo teste, concentração, né? Também meditação. Academia. E acho que ele gosta de se desligar um pouquinho, né? O Senna era um cara que gostava de pescar, então ele não tinha muito tempo pra futebol, não. Enfim, Ayrton Senna do Brasil. O Rodrigo Delboni tá lembrando aqui, né, que o Ratzenberger morreu também nesse mesmo final de semana, nos treinos. Teve um acidente com o Rubinho também. O acidente do Rubinho, que inclusive preocupou muito o Senna. O Senna não queria correr, né, na verdade. Aí acaba desencadeando a famosa reunião pré-corrida de que o Senna não estava se sentindo bem
porque muitos acidentes ocorreram e, de fato, esse feeling era correto, né? Era uma corrida perigosa. E, cara, Imola, apesar da... que era um circuito muito perigoso, mas, assim... Era um circuito que gerava muita emoção, né? Sim. E a gente sabe... Imola. Eu acho que eu falei errado o circuito naquela hora lá. Você falou Monza, alguma coisa assim? Não. É o circuito de Imola, na Itália. Era um circuito que dava muita emoção, mas, cara, muito perigoso. E depois ele foi adaptado também. Hoje... o GP da Itália tem aí duas pistas justamente adaptadas. 11h45. Daqui a pouco a gente volta trazendo informações da Ponte e também do Guarani. Amigo! CBN Esportes Campinas. News Truck CBN Campinas. Oferecimento Flipossos 2026. Festival Literário Internacional de Poços de Caldas. Programe sua viagem. De 25 de abril a 3 de maio acontece o Flipossos 2026, Festival Literário Internacional de Poços de Caldas no Parque José Afonso Junqueira, em Poços de Caldas. Venha viver 9 dias de uma programação intensa, unindo o charme do sul de Minas ao melhor da literatura nacional e internacional. Traga a família e respire cultura. Acesse flipossos.com e confira a programação completa. A viagem pela literatura começa aqui. Realização GSC Eventos Especiais, Ministério da Cultura, Itaú, Val Group e Altaia. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. E hoje o Vôlei Renata vai conhecer o adversário da decisão da Superliga Masculina de Vôlei. De um lado, o Minas. Do outro, o Cruzeiro. A série está empatada em 1-1. Quem vencer vai enfrentar o time campineiro na decisão. A bola sobe lá no ginásio do Riacho, em Contagem, às 7 da noite. Cruzeiro e Minas, quem vencer vai para a decisão. Lembrando que a final da Superliga Masculina é realizada em jogo único e acontece no dia 10 de maio no ginásio do Ibirapuera. Campinas já está lá, de camarote, e hoje vai conhecer o seu adversário. No Iga Atacado tem variedade, economia e opções perfeitas para celebrar o Dia das Mães. Confira! Arroz broto legal tipo 1, 5 quilos, R$ 24,98. Refrigerante Coca-Cola tradicional ou 0, 2 litros, R$ 9,39. Bombom ouro branco 1 quilo, R$ 46,90. Detergente em pó Tixan Primavera ou Maciez 800 gramas, R$ 8,59. Corra! Ofertas válidas até 4 de maio. Iga Atacado, juntos abastecemos lares, negócios e sonhos. O agro conta com soluções modernas para aumentar a produtividade e eficiência. No plantio da cana-de-açúcar, por exemplo, já tem um monitoramento digital e máquinas que reduzem perdas na colheita. No dia a dia, é na agricultura de precisão, com drones, GPS e softwares especializados que é possível identificar falhas, controlar pragas e aplicar insumos com maior efetividade. E para driblar as estradas de terra e terrenos irregulares, entram as mais modernas caminhonetes, com melhor tração e resistência. É o agro ainda mais conectado. Essas soluções você encontra na AgriShow 2026, em Ribeirão Preto. Mitsubishi All New Triton com condições imperdíveis na AgriShow. Aproveite! CBN Esportes Campinas. Pegou um cachorro, sua esposa? Mas você adotou? Tô passando mal, Júlio. Não, mas deixa eu ver. É um Fazer muita labrador. alegria, Parece cara. um labrador, cara. Você vai adorar. Não, me ajuda aqui. Você vai adorar dentro do apartamento. Ai, meu coração Cachorro é tudo de bom, né, Fábio Chaib? Fala Maravilhoso, melhor coisa que tem. Né? Num apartamento de 48 metros quadrados é a melhor coisa que tem. Não, mas você dá um sabe jeito. passear, vai levar pra correr com Não, você. mas eu gosto de cachorro, mas o cachorro Leva tem que pra ter um brincar com a espaço Meca, pra ele. Belo. Tudo certo. belo. Vamos lá. Vamos lá, informações do Guarani, né? Joga primeiro, Bugrão joga amanhã às 5 horas da tarde contra o Santa Cruz. Hoje foi uma loucura pra eu saber o horário no BDC. Pra mim era 6h30, mas é às 5. 5 da tarde. 17 horas. 17 exatamente. horas. A bola rola lá no Brinco de Ouro. Ô, Júlio, seguinte, hein? O Hélice Zenando, ele tá pressionado. Você sabe disso, o Fábio Chaib sabe disso. Verdade. Torcedor do Guarani sabe disso. Mas
O Hélio Cizenando tá pressionado e ainda não perdeu no comando técnico do Guarani, só que tem um detalhe, por enquanto, as apresentações do Bugre não deixaram o torcedor contente. No jogo passado, o empate em 2-2 com a Ferroviária e o Guarani apresentou aí um futebol de péssima qualidade. E no duelo contra o Itabaiana em casa também acabou frustrando o torcedor com o empate em 1-1. Agora, o que acontece? Tem um duelo de gigantes, Guarani contra o Santa Cruz, às 5 da tarde. E o técnico Hélio Cizenando tá pressionado, o que ele precisa fazer? Mudar. Ele vai ter que mudar o time. E a tendência de mudanças em praticamente todos os setores do campo. Vamos às prováveis mudanças. Na direita, o Inayan, questionado o Inayan, deve dar lugar ao Ian Henrique. Pode ser que o menino Ian da base apareça no time principal na lateral direita. O Maurício deve ser mantido. O Maurício entrou no intervalo contra a Ferroviária no lugar do Donato. E o Maurício deve ser o companheiro de zaga do Jonathan Costa. Meio-campo, Carlos Eduardo também pode aparecer no meio-campo do Guarani, com o João Paulo e o Guilherme Cachoeira atuando ali na função de meio-campo. Herbert e Maranhão. O Luca machucou. O Guarani não divulgou o que aconteceu com o Lucas, se já passou por exames, se teve aí algo mais grave em relação ao Luca, mas não tem condições de jogo. Então, Júlio, a tendência é essa, de mudanças na lateral direita, na zaga, no meio-campo e no ataque, essa mudança forçada ao Maranhão, assumindo a vaga de titular com o Herbert. E, aliás, se isso acontecer, vai ser bem curioso, porque o Herbert, ele não é um 9, né? Ele consegue cair pelos lados do campo e o Maranhão é esse jogador mais fixo, mas também tem muita mobilidade. Então vamos aguardar aí o que o Hélio Cizenando vai colocar em campo para enfrentar um Santa Cruz, que estava lá meio que com a casa meio desarrumada, mas parece que colocaram a casa em ordem. Santa Cruz que volta à Série C do Campeonato Brasileiro, o Cobra Coral, né, como é conhecido Santa Cruz, enfrentando o Bugre amanhã 5 da tarde no estádio Brinco de Ouro da Princesa. É isso, né? Então, notícias importantes envolvendo essa mudança, né, no Guarani. Acho que o Hélio precisava fazer alguma coisa, né, Fábio? São pelo menos 4, né? Então eu ia mudar na lateral direita, porque o Inayan tá mal. O Inayan tá mal. Agora, o Ian não joga há quanto tempo, né? Resta saber aí como ele vai se comportar. Mas eu sou a favor da oportunidade. Né? Já que o Inayan tá mal, tem que colocar o Ian pra ver como ele se comporta dentro do campo. Sim. Donato tá mal. Será que é uma questão física também? Porque o Maurício entrou melhor, né? Mas o Donato não tá legal. Aliás, eu tava conversando aqui com a Fernanda, que trabalha aqui com a gente no Terra da Gente, torcedora fanática do Bugre. Estava lá, né, em Araraquara. Estava lá em Araraquara. Ela não entendeu até hoje por que o Maurício Antônio saiu do time após o fim do Campeonato Paulista. Acho que pelo peso do Donato, né? Pelo peso que o Donato tem dentro do elenco. Aí, beleza. Essas duas alterações. Até aqui tenho concordado. Aí o Carlos Eduardo. No lugar do Isaac, provavelmente. Então isso significa que o Natan talvez não esteja pronto, porque acho que em condições o Natan é titular nesse meio campo, né? Precisa voltar e voltar bem o Natan, mas acho que o Carlos Eduardo se aproxima mais do Natan do que o Isaac. E aí a outra opção, o Maranhão na vaga do Luca, é uma questão física, Fábio Chá. Exatamente, pode ser, né? Não estamos querendo pregar isso, mas pode ser uma das últimas cartadas do Hélio Cizenando também. A gente sabe que essa semana foi muito conturbada, né? Nos bastidores, muito disse-me-disse aí também a posição do Hélio Cizenando também em relação à torcida, em relação também à própria diretoria, né? Muita especulação aí sobre uma possível saída dele. Então é a última cartada dele, né? Tem que vencer esse jogo de qualquer jeito, jogando em casa, no Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani não suportaria, a torcida não suportaria mais um resultado que não fosse a vitória jogando em casa. O Guarani que vem de fracasso, né? Jogando contra o Itabaiana, acabou empatando em casa e a torcida ficou muito na bronca. E também esse jogo contra a Ferroviária, quando a Ferroviária atuou com uma equipe reserva, o Guarani não teve força para vencer. Então é a última cartada dele, ele mexe nas posições, mexe nos jogadores, vê o que pode ser feito. Essa mudança do Carlos Eduardo pelo Isaac, ele muda um pouco também o estilo de jogo, né? O Isaac era um pouco mais ofensivo, o Carlos Eduardo entra também para dar mais constância ali ao meio campo do Guarani. E o Maranhão também, que estava machucado, também era uma grande aposta aí da torcida para os primeiros jogos, acabou não estando apto para esse jogo. E é uma mudança também que a torcida estava pedindo.
o Hélio Cizenano que tem que ver nessa partida uma forma de resgatar a confiança do grupo, principalmente em relação à torcida, senão a coisa vai ficar muito complicada para ele. O Guarani que amanhã enfrenta um velho conhecido também, o Claudinei Oliveira, né? O Claudinei Oliveira que está à frente do Santa Cruz. O Santa Cruz Tá também, mal lá o Santa também. passa por problemas extra-campo, principalmente pela formação da SAF, né? Que não foi aprovada, acabou voltando. Santa Cruz também com problemas graves fora de campo. E acaba sendo um jogo aí dos desesperados amanhã, o Guarani tentando vencer para dar um fôlego a Hélio Cizenando. R$40 a inteira, R$20 a meia para o setor do tobogã. Tobogã inferior, R$60 a inteira, R$30 a meia. A vitalícia do Brinco de Ouro, R$60 a inteira, R$30 a meia. Mais o acesso, importante destacar isso aqui. E na cabeceira sul, R$20 a inteira, R$10 a meia. Lembrando que tem meia entrada para os torcedores cadastrados no programa Sócio Campeão Free, comparecendo com a camisa do Guarani no dia do jogo. Ó, o torcedor também tem que comparecer, hein? O Cachoeira falou ontem que é um voto de confiança da torcida. A torcida tem ido nos jogos. E se não der certo, aí pode protestar no final do jogo, não tem problema nenhum, porque isso já faz parte da cultura do futebol brasileiro. Gostei muito da entrevista do Cachoeira ontem. Ele até citou, né, o exemplo do Remo, né? Remo. 2024. Não ganhou em 5 rodadas. Conseguiu se classificar com 2 rodadas de antecedência e foi o primeiro a subir na Série C de 2024. Então não é como começa e sim como termina. Teve um ano, o Fábio Scheib, que é bom de cabeça, o Vitória. O Vitória jogou a Série C, ele entrou ele tava na zona do rebaixamento durante toda a competição. Sim. E aí alguém chegou lá, um treinador que eu não lembro 22, quem foi. Né? E aí o Vitória saiu da zona do rebaixamento, entrou na última vaga no G8, na última rodada e subiu. E hoje tá na Série A, né? Tá na Série A do Campeonato Brasileiro. São 2 campeonatos em um só, né, na verdade. Essa primeira fase, né, mas tem que também fazer por merecer também a classificação e também por questão de confiança. Mas o segundo campeonato ali é o que mais pega também os quadrangulares ali, os 6 jogos decisivos, né? Alguém falou sobre Itabaiana aí durante o comentário? Eu. Ficou o nosso ouvinte ficou bravo aqui. Por quê? O Wilson Barreto disse que você tem que respeitar a Itabaiana. Não, eu falei que era obrigação. Era obrigação do Guarani vencer Itabaiana em casa. Concordo. Assim, não é um... O Barreto... Não, mas o Fábio Scheib falou que foi um fracasso o resultado contra o Itabaiana. Eu acho que... Desculpa, Barreto, mas se você colocar lado a lado os elencos, os investimentos e o fator brinco, eu tô com o Fábio. Eu acho que jogar no brinco foi um tropeço do Guarani, porque era uma obrigação do Guarani. E tanto que Itabaiana, o Gilson Kleina, ele mexe no time pra segurar o empate, por quê? Porque o empate era um baita resultado, porque ele sabia do favoritismo, né? Então, mas não houve desrespeito não, o Barreto, tá tudo certo, viu? Nós somos vamos no feriado com calma. A gente respeita demais aí. Inclusive, nós explicamos aqui, né? O Lupe me ensinou que tanto vale Itabaiana como A como O, né? Se aplica como se fosse Palmeiras, né? Sociedade Esportiva Palmeiras, Associação Itabaiana, né? Algo parecido, agora me foge da cabeça. E o apelido do Itabaiano, o mascote é a Cebola, porque a região de Itabaiana é uma região muito forte no plantio da cebola. Olha só. E domingão, 4 horas da tarde, no ABC Paulista, a Ponte joga contra o São Bernardo, meu caro Antônio Luque. São Bernardo, que pode, quem sabe, dependendo também dos outros resultados, em caso de vitória em cima da Macaca, assumir a liderança. Mas a Ponte Preta, ela vem de 2 vitórias seguidas. E se emplacar a terceira vitória, aí a Ponte já fica um pouquinho mais distante lá da zona da confusão, como gosta de falar Vanderlei Luxemburgo, quando o assunto é zona do rebaixamento, e dá um pouco mais de respiro para os atletas e principalmente para o técnico, o Rodrigo Santana. Uma novidade boa na Ponte Preta é que o Porfírio, ele está liberado e pode jogar contra o Brno. O Porfírio teve um problema muscular, o Kevson estava atuando na lateral esquerda, fazendo aquela dobradinha com o Brian Borges, e agora o Porfírio também aparece como mais uma opção para o setor esquerdo da Ponte Preta. Agora resta saber o que o técnico Rodrigo Santana vai fazer. Mantém o Kevson ou se coloca o Porfírio. O David Brasil Elvis, eles já iniciaram períodos de transição, mas ainda são dúvidas. Já o David da Hora ainda segue em tratamento. A Ponte Preta, que acredito que vai ter uma formação mais parecida com a que entrou em campo contra o Avaí na ressacada do que a última escalação contra o América no Moisés Lucarelli, até porque é um jogo fora. A Ponte, acredito,
vai jogar ali mais defensivamente, buscando aí os contra-ataques, como foi lá na ressacada. Acho que é um jogo muito difícil. São Bernardo tá bem aprumado, ajeitado, jogando dentro de casa, terceiro embalado. Colocado, né, na tá competição. de olho aí na liderança do campeonato também, então vai ser um duelo dificílimo pra Ponte. É claro que o time tá embalado, né? Com 2 vitórias seguidas, mas eu acho que a previsão, Fábio, é um jogo mais difícil do que foi Avaí e também América Mineiro. Com certeza. O São Bernardo é mais time que os dois também. O São Bernardo, que é um velho conhecido da Ponte Preta, ano passado esteve na Série C também, nesse Campeonato Paulista também esteve presente. Olha como é engraçado a mágica do futebol, Mágica do futebol. A Ponte Preta, que até semana passada a gente não cobrava a vitória da Ponte, também cobrava entre aspas, né, pela situação que também se estende fora de campo, mas a gente pedia por vitórias da Ponte Preta. A Ponte conseguiu 2 vitórias consecutivas, pode emplacar a terceira e mudar totalmente a chave na competição. É verdade que os problemas fora de campo, extra-campo, permanecem, mas uma vitória contra o São Bernardo daria muita confiança para a Ponte. A Ponte, fazendo 3 jogos, 3 vitórias, conseguiria uma façanha incrível aí pela situação que tem fora de campo. Jogo complicado, mas a Ponte tem condições aí sim de fazer um bom jogo lá no ABC Paulista. São Bernardo que tem velhos conhecidos, hein, ó. Vamos quem, a eles, quem, hein? Quem? Gemerson, zagueiro. Gemerson Bahia? Não, Gemerson, ex-Grêmio. Corinthians. Atlético Mineiro. Zagueiro. O Pablo tava lá também. Pablo tá lá. Ex-Ponte Preta. Ex-Flamengo. Zagueiro. Sabe quem mais tá lá? Algum zagueiro. Eu falo pra você. Anote aí na sua papeleta. Vai. Romison, ex-Guarani. Nossa. Rodrigo Andrade, mas tá no DM, hein? Marcão Barba. Aquele que tem uma barbona. O Marcão, ex-Goiás. Marcão volante, jogou no Botafogo. Júnior Urso, bom jogador. Lucas Fernandes, ex-Botafogo, ex-São Paulo. Lucas Fernandes, era um garoto promissor. Sabe quem mais tá lá, Fábio Scheib? Quem? Eu falo pra você. Manda aí. Pablo Diego, ex-Ponte Preta. Na Ponte, é verdade. Sabe quem também tá lá? Quem? Eu falo, anota aí, Echaporã Nascimento. Aqui ó. Atacante do Galo também. E sabe quem mais tá lá, Fábio Scheib? Você não vai acreditar. Fala quem é. Eu falo, Pedrinho. E São Paulo, teve um probleminha aí, né? Probleminha fora de campo. América Mineiro, eu lembro. Problemão. Neto Costa, hein? Jogou na Ponte. Nossa, foi mal pra caramba quando passou na Ponte. E o treineiro é o mesmo. O treineiro, sabe quem é o treineiro? Ricardo Catalá. Que passou pelo Guarani. Bora. É isso aí, gente. 4 horas tem? 4 horas tem. Se você não tiver nada pra fazer, pode descer. Fala sobre o Senna. Vamos ver, né? Vamos aguardar. Não, mas fica à vontade. Se você quiser vir, beleza. Se você não quiser vir... Mandar um abraço aqui então. O Barreto, tá tudo certo, viu, Fábio Scheib? Não, eu falei com o maior Barretão entendeu aqui. Possível, mas era obrigação do Guarani. Valeu pro Rodrigo Delboni, também mandou mensagem. Cristiano Salvione, o Ricardo tá mandando aqui que o futebol de Campinas vai fazer 6 pontos. Deus te ouça. Consiga aí 6 pontos, seria incrível aí pro futebol de Campinas para aliviar um pouquinho a pressão no Guarani também. Uma terceira vitória seguida pra Ponte seria fantástico pra organizar a casa. Eu sei que a gente tem que encerrar, Valberzinho? Vai, pode ir. Tem mais um minutinho? Eu quero mandar um abraço pro pessoal lá da Banca do Alemão, lá no centro de Campinas. Cara, a Banca do Alemão é uma referência. Figurinha na faixa, hein? O Lupe vai conseguir dessa vez, eu não vou juntar. Fábio Scheib, casei, cara. É verdade. R$7 R$7 eu consigo pegar umas coisas no alface, no mercado, alface, maçã verde. Agora, né? O cachorro agora, que a Vanessa acabou de mandar uma foto. Mas eu não vou não, mas assim, minha mão coçou pra comprar ali o álbum, viu? E o pessoal tava lá, todo mundo ligado na CBN. Mandou um abraço ali pro Denilson, que tava lá. Denilson, que é neto do Alemão. Neto do Alemão, que começou com a Banca do Alemão. Galera dos táxis que ficam ali. Torcedores de todos os times. Tem o Vitor, que é corintiano. Tem o taxista que eu esqueci o nome, que é palmeirense. Tava feliz da vida também. E mandar um abraço pra galera que tava lá comprando. Nossa, bombando, movimento bombando de figurinha. É isso aí, gente. Grande abraço a todos, então. Amanhã, Guarani e Santa Cruz, domingão, São Bernardo e Ponte Preta são jogos da CBN Campinas. Voltamos na segunda com o CBN Esportes. Um abraço. CBN Esportes Campinas. News Truck CBN Campinas. Oferecimento Flipossos 2026. Festival Literário Internacional de Poços de Caldas. Rede